Vamos lá. Gente, então, boa noite, beleza? Boa noite. Eu espero que vocês estejam bem, tá? Eu sou o professor Vitor, eu sou professor de Química, tá? Tanto aqui na Sul como em algumas escolas. Eu acho que tem uma boa parcela de pessoal aqui que eu conheço, tem um pessoal também que eu não conheço. Então, muito prazer. Espero que vocês estejam... Assim, na verdade, ninguém está bem, né? Na verdade, a gente precisa preparar, né? De estudar, de... Gente, eu falo para vocês, ó, eu acho que a aula mais difícil do ano foi as de hoje, cara. Eu não queria dar aula. Eu vi a aluna, eu falo, por que você está aqui? Por que você está aqui, cara? Vai embora. Eu acho que o momento mais feliz da minha vida foi quando eu cheguei na 7ª aula lá no Master, 12h20 às 1h05, eu falei, não vai ter ninguém. Não vai ter ninguém, não vai ter ninguém. Quando eu cheguei na sala, a sala estava vazia. Sabe o que eu fui? Correndo para a sala dos professores, desliguei a luz, liguei o ar-condicionado e dormi. Que delícia, que delícia. Não, gente, chega o carro quando tá na reserva, sabe? Sabe o carro na reserva? Que ele tá pegando só aquela raspinha assim, você não tem mais nada. Tá usando só o restinho. Mas é isso, gente. Ó, eu acredito que todo esse ano aí foi um ano bem árduo, bem puxado para todo mundo, mas acredito também que foi um ano produtivo, né? Vamos usar aí as nossas últimas forças aí pra gente fazer uma boa prova aí na Unemat, entendeu? Torcer para que só sejam anuladas 2 em vez de 15 questões, né? Porque todo ano pelo menos 3 são anuladas. Beleza. Então, pessoal, vamos comentar um pouquinho sobre o perfil da prova. Professor, qual que é o padrão da Unemat? Não tem. Não tem. A Unemat, ela não segue um padrão de questão, um padrão de conteúdo, pelo menos, entendeu? O que a gente pode dizer? Um aluno de ensino médio de escola particular, se ele estudar bem o que o professor dele passa em sala, ele consegue fazer uma questão da Unemat. A questão da Unemat, elas não são hiper elaboradas, entendeu? Elas não são contextualizadas também, a ponto de você precisar de um conhecimento muito profundo. Você sabendo os conceitos a respeito da matéria, no que tange a química, você consegue resolver muito bem as questões, entendeu? Qual que é o que eu percebo no perfil da prova? Por exemplo, ó, se a gente for falar sobre, vamos pensar aqui, vamos falar sobre atomística. Ó, o que é atomística? Atomística é tudo que tange o estudo do átomo, tá bom? Então, quando a gente fala de atomística, a gente começa falando de modelos atômicos. Depois a gente fala de partículas subatômicas. Depois a gente fala de semelhanças atômicas. Tá bom? Dos modelos atômicos, você tem o quê? Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Beleza? Tá bom? Das partículas subatômicas, você tem ali os prótons, os nêutrons e elétrons. E das semelhanças atômicas, você tem isótopo, isótono, isóbaro e isoeletrônico. O que a Unemat faz? A Unemat fala assim, ó, se esse ano eu falei do Dalton, ano que vem eu vou falar do Thomson. Se eu falei do Thomson, depois eu vou falar do Bohr. Se eu falei de Bohr e eu falei de partículas subatômicas, esse ano eu vou falar sobre isótopos. Se esse ano eu falei dos isótopos, eu vou fazer uma questão sobre isóbaros. É isso que ela faz. Ela pega dentro de um tema e vai abordando o que ela não falou ainda. Entendeu? Então, por exemplo, teve um ano que eu estava dando uma revisão, acho que faz uns 2 anos atrás, não sei. Eu falei assim na revisão, eu falei, olha, eu nunca vi modelo de Bohr cair no Unemat, gente. Mas funciona assim, tá. No ano caiu uma questão sobre fogo de artifício. Eu falei, eita cacete. Então, esse é o padrão dela. Vamos citar um outro exemplo. Quer ver? Ó? Citar um outro exemplo. Ó. Vamos falar de, deixa eu ver, concentração de soluções. Tá? Concentração de soluções. Ou melhor, peraí. Vou falar de soluções ao tópico. Ó. Então, dentro do tópico das soluções, você tem o quê? Coeficiente de solubilidade, você tem concentração de soluções, você tem diluição, você tem titulação. Tem outros, mas tem esse.
Então, se no ano passado, se nas provas anteriores ele já falou sobre coeficiente de solubilidade, sobre concentrações, sobre diluição, talvez esse ano ele fale sobre titulação. Entendeu? Então ele vai falando dos tópicos que ele ainda não abordou, tá bom? Mas assim, falar, esse tipo de assunto sempre cai, aí é difícil, a Unimat não segue esse padrão, sabe? Mas a gente sempre pode apostar em coisas que são muito importantes dentro da química. Por exemplo, você sempre vai apostar que você vai fazer o uso de um cálculo estequiométrico. Pô, sempre. Toda prova sempre cobra um cálculozinho ali. O uso de alguma porcentagem, alguma pureza, né? Bom, sempre vai cair alguma coisa envolvendo alguma concentração de solução, entendeu? Na parte teórica, o que eles gostam de colocar? Na parte teórica, sempre tem uma questão envolvendo alguma coisa de meio ambiente, entendeu? A Unimat, ela segue um padrão também interessante, que ela já cobrou 2 vezes um tema que geralmente não se fala, que é leis ponderais, por exemplo. Lei da conservação das massas, lei de Proust, ele gosta de falar disso. E a Unimat, ela gosta também de colocar questões que são teóricas, entendeu? Você vai ver com frequência ele cobrando teoria química mesmo. Às vezes pode até não cair cálculo, mas sempre cai teoria, entendeu? Então é interessante, você vê que a prova, ela gosta de ter aquela pegada conceitual, entendeu? Então é interessante você saber conceito, entendeu? Não é o Enem de 5, 6 anos atrás, que é muito interpretativo, por meio da questão e um bom raciocínio você resolve. Não, você precisa ter o conhecimento do conteúdo, tá bom? Mas pensando nessa volatilidade de como as questões são abordadas, o que eu fiz? Eu separei um conjunto de questões, a gente vai resolvendo junto e vai comentando, né? Vai dando teoria em cima das questões, tá bom? Beleza? Eu separei questões, principalmente questões envolvendo físico-química e químico-orgânica, beleza? Mas caso depois você tenha alguma questão pontual que você viu, você não compreendeu, e você quer que eu comente, se você quer que eu comente, então a gente também pode estar comentando, tá bom? Caso você tenha aí, e aí você pode comentar comigo depois, tá? Então é o seguinte, vai acompanhando aí comigo, acredito que você tem aí a lista com você, por meio do QR Code. Então ele está falando assim, a questão número 1, ela vai falar, produzidos nos chamados reatores de pesquisa, os isótopos radioativos possuem utilização variada. Em medicina, por exemplo, o arsênio 74, outra coisa, tá vendo aqui, arsênio 74. Esse 74, ele significa o quê? A massa do elemento, tá bom? Então, é para a gente identificar que nós estamos falando desse isótopo de arsênio. Lembra que isótopo são elementos iguais, mas que possuem massas diferentes, tá bom? Beleza? Deixa eu... Aqui. Então, isso daqui é a massa atômica, tá? E aí ele vai falar assim, tá, arsênio 74 é utilizado na localização de tumores no cérebro. Já o iodo 131 é, em outras coisas, usado na detecção de anomalias do tratamento da glândula tireoide. Assinale a alternativa correta. Os isótopos são... Pode sim. Tá. Assinale a alternativa correta. Os isótopos são átomos de um mesmo composto químico. E aí, pessoal? De um mesmo composto. Olha isso que ele disse, os isótopos são átomos de um mesmo composto químico. Isso daí é verdade? Isso não é verdade. Isso não é verdade. Por quê? O que significa a palavra composto? Coloca aí, palavra composto, sinônimo para ela, para química. A palavra composto é substância. Professor, como que seria a frase, a colocação correta? Como que seria? Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico. Elemento. Isótopos são átomos de um mesmo elemento, ou seja, são do mesmo tipo de átomo, mas que contêm massas diferentes. Agora, mesmo composto? Não. São átomos de um mesmo composto químico. Então, quer dizer que isótopos são compostos iguais? Não. Não. Composto é substância. Substâncias são o quê? Moléculas. Moléculas são vários átomos ligados entre si. Essa não é a definição de isótopos. Agora, a massa atômica
dos isótopos de arsênio é a mesma. Olha o que essa questão está trabalhando. Ó, ela está falando sobre o quê? Semelhanças atômicas. O que você precisa saber daqui? O que significa ser isótopo? O que significa ser isótopo? Iso é um prefixo que significa mesmo, igual, né? Isótopos. Ó, vamos lá. Mesmo número de prótons. E, pessoal, se eu falo que todos os isótopos de um elemento, eles têm o mesmo número de prótons, então significa que eles são o mesmo elemento. Eles são o mesmo tipo de átomo, tá? Só que possuem massas diferentes. Porque pensa, o conceito de isótopo, isótono, isóbaro, isoeletrônico são semelhanças atômicas. Então, por exemplo, ó. Aqui, ó. Ó, aqui, ó, eu coloquei para vocês 3 exemplos de isótopos do mesmo elemento. Os 3 são hidrogênio. Por quê? Como é que eu sei? Porque eles têm o mesmo número de prótons, ó. Vamos até marcar eles aqui, ó. Tá vendo? Então eles têm número de prótons iguais. Tá bom? Mas o que eles têm de diferente? Eles têm de diferente é a massa deles, ó. Nota que a massa deles são diferentes. Por que disso, professor? Fácil a gente explicar. Fácil. Ó, você tem aqui, ó. Vou copiar aqui, ó. Esse primeiro aqui, ele é basicamente isso daqui, ó. Um próton. Esse é o hidrogênio. Agora, o outro hidrogênio é um próton e um nêutron. E o outro hidrogênio é um próton e 2 nêutrons. Tá vendo? Agora percebe, por que todos eles são hidrogênio? Porque eles têm o mesmo número de prótons. O número de prótons é que define o elemento. O elemento que tem um próton se chama hidrogênio. O elemento que tem 2 prótons se chama hélio. O elemento que tem 3 prótons se chama lítio. Quem tem 4 prótons, boro. Quem tem 5, berílio, boro, e assim por diante. Tá bom? Beleza? Então, o número de prótons define a identidade do elemento. Não é à toa. E qual que é o nome que a gente dá para o número de prótons? Como que a gente chama isso? A gente chama isso de número atômico. Porque é o número do átomo. É o número que identifica o átomo. Beleza? Ó a pegada. Bom? Só que, ó, são do mesmo elemento? São. Mas são idênticos? Não. São elementos com o mesmo número de prótons, mas que contêm massas diferentes. E quem que é responsável por conferir essa massa diferente? Os nêutrons. Esse primeiro hidrogênio aqui, que é o mais abundante, não tem nêutron. Esse segundo hidrogênio, que a gente chama de deutério, tem um nêutron. O terceiro hidrogênio, que a gente chama de trítio, tem 2 nêutrons. Tá bom? Então, ó, olha o que ele nos disse aqui. Então, ó, a B. A massa atômica dos isótopos de arsênio é a mesma? Não. Os isótopos não têm massas iguais. Eles têm os mesmos números de prótons, mas não têm a mesma massa. Então tá errado também. Beleza? Tá errado isso daqui. A massa... Para isso, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que saber qual que é o número atômico do iodo, tá? Aqui, ó. Não, não. Eita. Pegar aqui numa tabela, deixa eu ver se eu tenho uma tabela aqui. Isso.
Iodo. Perfeito. Iodo 53, ó. Olha ele aqui, você tá vendo ele aqui? Ó, olha aqui, ó. Tá vendo que a tabela é organizada por esses números na parte superior? Esses números na parte superior são quem? São número atômico. Tá beleza? Eles estão dizendo aí o número de prótons de cada um deles. Então, ó, vamos lá. O que eu acabei de ver de informação aqui? O iodo, ele tem 53 prótons. Então, o que eu vou fazer? Ó? Presta atenção. Se eu sei que o iodo, ó, ele tem 131 de massa e ele tem 53 de prótons, você só tem que lembrar como que eu determino o número de nêutrons. Acabou. Como que eu faço isso? Se você sabe que massa atômica é o número de prótons mais o número de nêutrons, acabou. Bom, se você sabe que a massa do iodo é 131, você sabe que o número de prótons é 53, porque você acabou de pegar na tabela. Quanto que vai ser o número de nêutrons? Você descobre pela subtração de um pelo outro, beleza? Se você subtrair um pelo outro, você vai encontrar, tá bom? E você pode perceber, a questão, eu nem preciso fazer a conta, eu já sei que isso daqui está errado. Sim. Por quê? Porque ele falou que o iodo ele tem 53 nêutrons. E eu sei que o iodo ele tem 53 o quê? Prótons, não é nêutrons. Então tá errado também. Tá? Agora, os isótopos do iodo diferem basicamente em seu número de elétrons. E aí? Isso daí é verdade? Verdade. Os isótopos do iodo diferem no seu número de elétrons. Isso daí é verdade? E aí? Vai ser isso? Não, né? Qual que é a diferença? O que difere um isótopo do outro? É o número de nêutrons, é a massa dele. É a massa. Os elétrons não têm massa. Ou melhor, eles contêm massa desprezível. Então não são eles os responsáveis. Não são eles os responsáveis pela diferença dos isótopos. Não é. Então tá errado, ó. Beleza? Bom, errado isso. Agora, aí, os isótopos de um mesmo elemento químico possuem número de nêutrons diferentes. Perfeito. É isso. É isso. Porque o que vai diferenciar eles, dando essa massa diferente, como a gente já viu aqui no exemplo do hidrogênio, é o quê? É o número de nêutrons deles. Eles mantêm o número de prótons iguais, por isso que eles são do mesmo elemento químico, mas contêm massas diferentes por conta do número de nêutrons. Tá bom? Beleza? Sabe o que é interessante a gente observar? Que, ó, esse carinha aqui, ó, é o hidrogênio mais abundante, o elemento primordial. A partir dele, todos os elementos surgiram. O deutério, menos abundante. Mas o trítio, menos abundante ainda, e sabe o que ele é? Ele é radioativo. E aí, quando a gente... Fala, querido. Vai ser a entropia? Muito bom, muito boa essa observação. Muito bom, muito bom. Mas a alotropia, ela é uma definição para substâncias, não para átomos. Tá bom? O que é alotropia? Alotropia são assim, ó, compostos diferentes feitos do mesmo elemento. Entendeu? É isso. Isso, entendeu? Então eles são, tipo, são agregados diferentes, por exemplo, o exemplo mais convencional, grafite e diamante. São agregados diferentes, mas eles são feitos de carbono, os dois. Ozônio e oxigênio. Ozônio O3, oxigênio O2. Alótropos também, entendeu? Mas vem dessa raiz de semelhança, só que não é a mesma coisa, porque isótopo a gente está olhando para o átomo, alotropia eu estou olhando para a substância, para o macro, beleza? Tá? Aí olha que interessante, como eu estava falando, o trítio, que é o isótopo do hidrogênio 3, ele é radioativo. E quando você estuda a radioatividade, o que você aprendeu sobre radioatividade? Você aprendeu que a radioatividade ela surge quando átomos possuem instabilidade no seu núcleo. Aí você observa comigo. Vamos lá. Quem que causou a instabilidade no núcleo do hidrogênio? Foram os nêutrons. Não foi o próton. Porque o próton ele é o mesmo em todos os casos. Quem que gerou a instabilidade? Os nêutrons. Então, os nêutrons, às vezes, o excesso de nêutrons no núcleo causa essa deformidade
essa instabilidade. Então, você pode ver, você vai pegar aí uma definição na internet, ele vai falar assim, que a radioatividade é um fenômeno consequente da instabilidade do núcleo dos átomos. De onde que vem essa instabilidade? De um excesso de nêutrons. De um excesso de nêutrons. Bom? Beleza? Então, a gente fecha aqui, ó. Fecha aqui. Tá? Alguma dúvida? Alguma coisa? Você viu como foi legal? A gente viu um monte de coisa. Deu pra falar de massa atômica, a gente falou de isótopos, isótons, não, se focamos nos isótopos em si. Você viu que essa questão, olha que interessante, olha que interessante. Você viu essa questão citando isóbaro, isótono, isoeletrônico? Não, ela foi muito assertiva, né? Ela falou sobre isótopos. Então ele pode construir uma questão agora falando sobre isótonos. Entendeu? Então eles são muito assertivos. Você vê que não tem aquele negócio daquela interdisciplinaridade dele misturar um monte de coisa. Ele geralmente não faz isso. Pega um tópico, trabalha bem ele dentro da questão, pronto, é assim que ele faz. Tá vendo? Agora, ó, essa questão 2 aqui, ó. Nas diversas formas de culturas agrícolas praticadas no estado de Mato Grosso, como, por exemplo, a soja, o milho, o algodão e o arroz, necessitam-se de condições ideais do solo para cada uma delas. Para isso, faz-se necessário corrigir o pH, potencial hidrogênio iônico, do solo, com vistas a se obter boa produtividade. Considerando-se, por exemplo, que um solo ideal para a cultura da soja necessite de um pH 5, esse solo possuirá uma concentração de íons hidrogênio, H+, e pOH, respectivamente, iguais a. Tá bom, gente, vamos lá. Eu vou mostrar para você como é que a gente resolve do jeito bonito e vou te mostrar como é que você tem que resolver na prova. Porque na prova tu tem que é assim, ó, rápido, entendeu? Sabe onde você tem que escrever bonito? Numa discursiva, numa questão aberta. Aí você fala, ó, lá no século XVIII, o tralaleiro, tralalá. Aqui não, irmão. Você vai, ó, entendeu? Vai e foda-se, entendeu? Faz um trem rápido, não enrola, tá bom? Seguinte, ó, vou te mostrar. O jeito bonito, o jeito rápido e depois o jeito bonito, ó. Se pH é igual a 5, significa que a concentração de H+, ela é 10 a menos 5. Como que eu sei disso? Porque eu sei, irmão, pega esse número aqui e esse número sempre vai ser o expoente, acabou. Sempre vai ser. Se fosse pH 9, concentração, 10 a menos 9. pH igual a 10, concentração, 10 a menos 10. Ah, pH igual a 4,5, concentração, 10 elevado a menos 4,5. O que é isso? Ah, não sei, mas é mais isso aí, né? É isso aí. Agora, você fala, professor, mas por exemplo, num caso, vamos pensar aqui. Como que a gente observa isso de verdade, né? Como que a gente observa? Você vai observar o seguinte, ó, e só para a gente fechar, para a gente responder a questão, para você descobrir pOH, o que você tem que lembrar? Isso daqui tu não pode esquecer. Que pH mais pOH, a soma deles tem que dar 14, perfeito. Adorei. Se não ficou silêncio, porque a gente está estudando. Glória a Deus. Tá. Então vamos lá. Se pH é igual a 5, automaticamente pOH é igual a 9. Pronto, tá a resposta. Qual que é a resposta, então? Acabou. Bonito. Acabou. Sem BO. Tá bom? Agora, professor, como que a gente sabe, como que a gente observa isso da forma, né, do jeito bonitinho, do jeito, né? Pessoal, a gente pode falar, eu poderia deduzir aqui tudo bonitinho de pH e pOH, entendeu? Na verdade, é uma parte muito legal para a gente mostrar todo o arranjo matemático. O arranjo matemático de pH e pOH é muito bonito. Mas tudo vai se resumir em 4 afirmações matemáticas, tá bom? A primeira afirmação matemática, na parte de pH e pOH, é que, de fato, pH mais pOH é igual a 14. A gente vai afirmar também que a concentração de H+, vezes a concentração de OH-, tudo isso
é igual a 10 elevado a menos 14, tá bom? Isso daqui é uma afirmação nossa, entendeu? Isso daqui, molar, mol por litro. Nós afirmamos que pH é o menos log da concentração de H+, e nós afirmamos que pOH é o menos log da concentração de OH-. Beleza? Perfeito? Então, ó, seguinte. Peraí. Tá. Então, perfeito. É basicamente isso que a gente pode concluir. Se você que souber essas 4 colocações aqui, ó, você desenvolve qualquer questão relacionada a pH ou pH. Pelo menos essas questões que são mais cálculos, né? Claro que dá para a gente deixar isso daqui muito mais complexo. Mas essa questão, ela girou em torno disso. O que você tem que lembrar? É que o pH, ele é obtido através de logaritmo. E é um logaritmo cuja base dele é um logaritmo de base 10. Pronto. Por isso que a concentração, o resultado da concentração, sempre vai ser 10 elevado a menos alguma coisa. Por que menos? Porque para que isso, presta atenção, para que esse resultado ele dê positivo, esse menos da fórmula tem que cancelar com esse menos daqui. Ó, quer ver? Se eu afirmei para você, quer ver? Que a concentração de H+ é 10 elevado a menos 5, então vamos ver se é verdade. pH é o menos log da concentração de H+. Se eu falei isso, então pH é igual ao menos log de 10 a menos 5. De 10 a menos 5 na base 10. Na base 10. Beleza? Então, olha isso daqui, presta atenção. Logaritmo é o quê? Logaritmo é um bumerangue, ó. Ele vai e ele volta. O que significa isso? Ó? 10 elevado a pH é igual a 10 a menos 5. Se eu tenho uma igualdade de base 10, o que eu posso fazer com essas bases 10 aqui? Oh, peraí, pessoal, desculpa. Ó, peraí, porque senão vai ficar negativo. Atenção, ó. Peraí, rapidinho. Peraí. Para dar certo, a gente vai passar esse menos para o outro lado. Ó. Isso. Agora ficou bom. Agora ficou massa. Isso. Agora sim. Ó. Como eu falei, ó, vai e volta. Como é que vai ficar então? Ó? 10 elevado a menos pH. pH é o quê, pessoal? pH é um x. Imagina isso daqui é uma incógnita, tá bom? Eu poderia falar pH, eu poderia trocar por um x, tá bom? Nem se preocupa com isso. 10 elevado a menos 5. Se eu tenho uma igualdade, pessoal, de base 10, o que eu posso fazer com essa base 10? Cortar. Então, menos pH é igual a menos 5. Então, significa que pH é igual a 5. Só que aí é o seguinte, você tem que fazer isso na hora da prova? Não, você não tem que fazer isso. Não é muito tempo perdido. Então, o que você tem que lembrar? Toda vez que você vê o valor do pH, ó, qual que é a concentração dos íons H+ que estão nele? Pronto, você já sabe. Você sabe que a concentração vai ser 10 elevado a menos o valor do pH. Isso aqui é 5, 10 elevado a menos 5. Qualquer outro valor seria 10 elevado a menos o valor que tiver aqui. Tá bom? Então não tem segredo, tá? Essa daqui é uma questão assim que, para o conteúdo de pH e pOH, era uma questão simples, beleza? Ele nem explorou tanto, podia ter piorado, mas não foi, tá? Agora, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? De boa, pode continuar. Agora, ó, olha essa questão número 3 aqui, ó. Olha o que ela falou. Um jovem comprou um produto vegetariano para eliminar os carrapatos do seu cachorro. Ao ler a bula, ele tomou conhecimento que o princípio ativo
do produto é relativamente tóxico. Então, ele seguiu as orientações do fabricante para que seu animal de estimação não fosse envenenado. Na bula continha as seguintes informações. Para cada 100 ml contém isso daqui, ó. Ele deu para a gente uma proporção, presta atenção nisso, ó. Para cada 100 ml. Então, ele nos deu aqui uma proporção, tá? O produto deve ser usado da seguinte maneira, considerando que o jovem preparou a solução em um balde de 5 litros de água, seguindo as instruções de uso, a concentração final em miligramas por litro do princípio ativo e o fator de diluição aplicado. Foram... Beleza. Tá. Pessoal, você percebe uma coisa, ó? Você percebe uma coisa? Vamos analisar essas alternativas? Ó. A alternativa, ela tem duas respostas, porque ele fez duas perguntas. Ele perguntou a concentração e o fator de diluição. O que você tem que achar? Você tem que achar a concentração ou o fator de diluição? Não, não é os dois. Quem que te dá a resposta? A concentração ou o fator de diluição? A concentração, porque você repara uma coisa. Concentração não se repete nenhum valor. Mas o fator de diluição, ele se repete. Agora, olha que sacada interessante que a gente pode ter a respeito dessas alternativas. Repara que o fator de diluição, ou tem dois, ou é 1 para 500, ou é 1 para 250. Qual que é o fator de diluição correto? 1 para 500. Por quê? Porque ele se repete 3 vezes. Então, por análise de questões, por análise de alternativa, é muito provável que a sua resposta esteja aqui, ó. Ou é A ou B, ou é E. É muito provável. É muito provável. Entendeu? Então, você já tem um filtro. Por exemplo, por quê? Porque, pensa, é muito mais fácil você calcular a concentração do que você interpretar fator de diluição. Isso daqui é confuso. Isso daqui é chato. Entendeu? Então, tipo, não foca nisso. Isso daqui não é importante. Isso daqui nem cai de verdade, entendeu? Isso daí, você viu? Ele colocou aqui, mas só para preocupar você. Porque você olha um trem desse, você fala, meu Deus, eu nem sei como é que faz um trem desse. Mas não é porque não é para você saber. Ele quer mesmo que você saiba? É verdade, não quer, não quer que você saiba. Porque se ele quisesse, o que ele ia fazer? Ele ia colocar todos os fatores de diluição diferentes. Aí ele ia te deixar confuso aqui. Entendeu? Então ele nem quer que você liga para isso. E aí você precisa ser esperto. Por quê? Porque se você não faz essa análise, você fica preocupado antes de começar a questão. E esse não é o foco. Tá bom? Então, a nossa preocupação é o quê? Deixa eu ver. Considerando que o jovem preparou a solução em um balde de 5 litros de água, então ele preparou a solução em um balde de 5 litros de água, seguindo as instruções de uso, a concentração final em miligramas por litro. Perfeito. Tá bom. Vamos lá. Então, seguinte, o que a gente fez? Ó, vamos começar aqui. Ó. A concentração do princípio ativo. Tá, a gente sabe que o princípio ativo é essa substância aqui, esse tal desse amitraz. Bom? Esse tal desse amitraz, que eu vou grifar ele aqui, ó. E qual que é a informação que eu tenho a respeito desse carinha aqui? O que ele falou? Ele falou para mim que para eliminação de carrapatos, o volume de produto para cada 1 litro de água. Agora pensa comigo, ó. Se ele preparou se ele usou 5 litros de água, quantos ml de produto que ele utilizou? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar. Primeira coisa. Então, ó, se para cada 1 litro de água ele precisou de 2 ml de produto, então 2 ml de produto para cada 1 litro de H2O. Como ele fez 5 litros de H2O, ele precisou de quanto? Ele precisou de 10 ml de produto. Tá bom? Perfeito. Primeira informação que eu tenho. Tá. Agora, a pergunta que não quer calar. Dentro desses 10 ml de produto que ele precisou, quanto que tem do princípio ativo? Ele pegou assim 10 ml. Dentro desses 10 ml, quanto que tem desse amitraz ali? Bom, você pode não saber agora,
Mas você sabe o quê? Você sabe que tem 12,5 gramas do princípio ativo, eu vou chamar ele de PA, em o quê? 100 ml. É isso que você sabe. Você sabe disso. Você sabe disso. Se você tem, então, 100 ml, a cada 100 ml do produto, você tem 12,5 gramas do princípio ativo, então nesses 10 ml que ele pegou para preparar a solução para eliminar o carrapato, quanto que tinha da substância? Faço, ó, de 100 para 10, divide por 10. Então daqui vai ser a mesma coisa. Ó, outra coisa, sempre, antes de você fazer a conta, observa se existe padrões de proporção. Lembra que na hora da prova, o tempo ele é crucial. Eu estava comentando com os alunos meus sobre a prova, sobre o Enem, e aí a gente teve bastante aluno que teve problema, não com as questões, mas com o tempo. Não sei se aconteceu com vocês também, mas teve muita gente que teve problema com o tempo, ou seja, não soube gerenciar o tempo. Tem que saber. Você vê que a prova está ganhando uma nova roupagem, entendeu? E aí a gente precisa saber gerenciar o nosso tempo. Isso daí é muito importante. Essas sacadas matemáticas que você só pega com o quê? Ah, porque o guri é bom. Não. A gente pega com prática. A prática leva a gente a saber usar a matemática. Você não faz um curso de matemática só para fazer a prova de matemática. Você estuda matemática para você usar ela nas outras áreas também. Porque quando você sabe usar a matemática, você acelera o processo. Você acelera. Que nem aqui é uma coisa bobinha. Mas, cara, tem vez que uma proporção salva você de uns cálculos absurdos. Salva você. Então, você saber observar os números e identificar as proporções vai te ajudar demais. Tá bom? Então, perfeito. Só que é o seguinte, o que você precisa observar? Conversão de unidade também. Você percebeu que a concentração ela deve ser dada em o quê? Ela deve ser dada em miligramas por litro, não é verdade? Então, observa isso. Você tem o quê? Eu descobri que eu tenho 1,25 gramas, mas o resultado não deve ser em gramas, ele deve ser em miligramas. Para eu passar isso daqui para miligramas, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso daqui por 1.000, verdade? E ao multiplicar por 1.000, quanto que vai dar isso daqui? 1.250 miligramas. Perfeito? Bom, para a gente fechar, 1.250 miligramas, você já sabe, ó, 1.250 miligramas. E aí eu pergunto para você, esses 1.250 miligramas foram colocados em que volume? 5 litros. Foram colocados em 5 litros. Aí eu pergunto para vocês, ó, isso daqui já é uma concentração, 1.250 miligramas em 5 litros. Só que a concentração que ele deseja é quantas miligramas eu tenho em 1 litro. A cada litro. Então pronto. Quanto que você tem a cada 1 litro? Professor, eu poderia pegar miligrama e dividir por 5? Poderia. É exatamente isso que você vai fazer. Quanto que vai dar isso daqui, então? Quanto que vai dar isso daqui? Eu sou ruim com esses negócios aí. 250? Porque, gente, pensa num cara que é ruim dessas contas de multiplicação, divisão. Eu sou lento com esse negócio. Agora, ó, a gente achou concentração, não achou? A resposta não é B? A resposta é B. Agora, olha aqui, ó. Qual que é o fator de diluição? 1 para 500. Eu não digo sempre. Então, compensa muito. Cara, eu juro para vocês, já teve vez de eu resolver questão sem precisar fazer conta, só analisando a alternativa, porque tem como fazer. E elas respeitam esse padrão, tá bom? Respeitam. Tá? Então, vale muito a pena você construir essa análise de alternativas para você ir eliminando, né, as menos prováveis. Tá bom? Pessoal, alguma coisa que eu fiz aqui que você quer que eu comente? Tranquilo, tá de boa? Poderia sim. Legal.
Aí, sempre, isso mesmo, sim. Você já calcularia quanto que teria, quanto que você teria em 2 ml, você já acharia. Verdade. Tipo, se eu beber 255 litros, aí 2 ml eu teria só no final, eu converteria, mas eu dividir por 5. Entendi. Entendi. A verdade é que eu construí o raciocínio pela interpretação, mas isso daí que ela fez é muito legal. Por quê? Porque como ela já sabia que esses 2 ml já continham um produto dela, e ela sabia que a quantidade do princípio ativo tinha que estar em 1 litro mesmo, porque a resposta estava em miligramas por litro, ela só calcularia quanto que tinha nesses 2 ml e ela chegaria na resposta. Sim, muito bom. Posso, com certeza. Ó, o que que ela disse? O que ela disse? A concentração, ela tá te falando assim: quantos miligramas do princípio ativo você tem em 1 litro? Então, você já tem essa proporção. Você sabe que em 1 litro da sua solução, você vai ter quantos ml de produto? 2 ml. Então, você já tem, ó, olha o que ela fez, ó, olha o que ela pensou. Se eu tenho 2 ml de produto em 1 litro, ela só quer saber quantos miligramas que vai ter nesse litro. Então, ela pegou esses 2 ml e determinou quantas miligramas que tem nele. Aí, o que que ela fez? Se 12,5 gramas estão em 100 ml, quantos gramas você tem em 2 ml? Foi isso que ela fez. Foi isso que ela fez. Entendeu? Já sai direto. Sai direto. Mas aí, mas aí o que que você tem que entender? O que você tem que entender? Na hora de você fazer, a gente fica, às vezes, que nem tempo é importante, mas você não pode ficar bitolado com o tempo. Por quê? Porque se você ficar bitolado, aí você, ah, meu Deus, tem que errar, tem que errar. Aí você erra, cagou aquela coisa. Então, isso que ela fez é para quem tem aquilo que eu chamo de consciência química. Tem gente que tem uma consciência do negócio, tem gente que sabe pensar daquele jeito, mas tem gente que não é óbvio as coisas. Por exemplo, para mim, física não é óbvio. Para mim, a química, ela beira ser óbvia. Para mim, nossa, faz muito sentido, mas tem gente que não é assim, entendeu? Por exemplo, ela aqui, ela é a estranha, porque para ela é normal. Vocês que não veem isso, vocês são pessoas normais. Tô brincando com você, tá, querida? Entendeu? Então, essa é a lógica. Não fique bitolado com essas coisas, tá bom? Não fique bitolado. Faz do seu jeito, faz tranquilinho, que sempre dá certo. Todo mundo vai chegar no mesmo lugar, tá? Beleza. É, aqui, ó. Deus que me livre. Ó, você vê um trem desse, você até desanima, né? Porra. Nossa, minha... Ó, assim, ó. Quando tu vê uma questão dessa, o que você tem que fazer? Irmão, sabe o que você tem que fazer? Você tem que ler o comando. Porque, irmão, ó, vamos lá. Pensa comigo. Professor, mas o outro fulano falou que não dá certo, ó. Por que eu vou te recomendar você começar pelo comando? Tá bom? Porque é o seguinte, ó, pelo menos na química isso funciona. Pessoal, você foi lá, leu aqui, ó. Leu aqui, observou a imagem, leu o comando. Se no comando, depois de você ler aqui, você notou, cara, eu vou ter que puxar uma informação do texto. Depois de ter lido tudo isso, o que você vai fazer? Você vai ler de novo, não vai? Então você leu o texto 2 vezes. Perdeu tempo. Para quê? A primeira leitura que você fez não serviu de nada. Agora, quando você lê a primeira pergunta, você lê o texto pensando, cara, ele perguntou sobre isso. Então, eu vou ler já pensando na pergunta que ele fez. Eu vou ler pensando na pergunta que ele fez. Bom, agora, por exemplo, ó, eu estou vendo aqui, ó, assinale a alternativa correta que corresponde à função de um catalisador em reações químicas. Aí eu pergunto para você, olha a pergunta que é catalisador.
Ou seja, o texto vai te falar o que é o catalisador? Não vai, ele não vai falar. Sabe o que ele fez aqui? Ó? Ele deve ter citado o uso do catalisador em alguma coisa. Mas ele não vai falar para você o que é catalisador. Porque se ele falar, então, para que essa pergunta? Então, é uma pergunta conceitual. Você está vendo? Você está vendo que só faz uma questão dessa quem sabe o que é. Quem sabe o que é. E essa questão é muito interessante, porque a gente já vai... Ó, antes mesmo da gente resolver ela, vamos falar um pouco sobre catalisador. Teve questão do Enem que cobrou sobre isso. Você viu que caiu aí? Sobre enzimas. É uma questão típica de cinética. O gráfico. Vamos lá, convenhamos. Qualquer pessoa que estudou cinética, irmão, tu viu aquele gráfico. Não tem como. Nossa, eu nunca vi. Então, tu não estudou cinética, não estudou? Porque todo professor, todo mundo faz a mesma bosta. É o mesmo desenho. Todo mundo pega. Quando você fala catalisador, eu já penso numa linha bonitinha assim. E aí tem uma linha, o quê? Uma linha tracejada embaixo, não é verdade? Aí ele fala para você assim, que a linha tracejada é a linha com catalisador. E a linha de cima é a linha sem catalisador. Mano, era isso a questão. Era isso. Não tinha... Não, eu até achei engraçado. Eu vi essa questão assim, porque quando o resultado saiu, na verdade, quando as pessoas saíram da prova, eu mandei lá no grupo, gente, o que vocês acharam da prova? Não sei o que lá, não sei o que lei, não sei o que lá, prova. Eu falei, mas será que ela estava tão difícil assim? Eu falei, mas não é possível. Eu não tinha visto a prova ainda, eu falei, cara, mas vamos ver, né? Vamos dar uma olhada. Aí eu peguei a prova. Gente. Gente, não vou dizer que... Ó, eu vou falar pra você, sabe qual foi a questão mais chata que eu achei? Para mim, a mais chata de todas foi a questão do reator nuclear, cuja resposta você tinha que fazer analogia com o quê? Porque quando ele falava de usina termonuclear, ele falava o quê? Que o uso da água que passa pelo reator, ao ser aquecida, qual que era o agravante ambiental? E o que você ouve? Nas aulas, eu, por exemplo, dei revisão de radioatividade lá no Master. Aí eu fiquei tão orgulhoso de mim. Eu falei. Agora, o que acontece? Geralmente a gente fala o quê? Eu falo, gente, usina nuclear, top demais, não polui. Parará, tererê. Eu falei, puta que pariu. Ele falou um trenzinho assim, ó. Aí ele falou, qual que é o agravante ambiental? Aí eu pensei, cara, ele falou termonuclear. A água aquece, aquecimento, baixou a solubilidade do oxigênio na água. Pronto, é isso. Agora, concorda que é um detalhezinho que a gente nem se gasta muito em sala. É verdade que quando você aumenta a temperatura de um líquido, a solubilidade do gás dissolvido diminui. Só que é um trem que nós falamos assim, ó, e nem dá ênfase para isso. Sim, porque isso é verdade, porque as outras estavam meio absurdas também, né? Não, mas assim, eu achei, a mais trabalhosinha que eu achei foi essa. Eu falei, porque a gente não comenta muito de gases. Aí, toda vez que cai PV igual a NRT, eu sou contrariado, porque eu não gosto desse trem de gás, eu acho muito do chato. Falo tanta coisa legal para colocar. Coloca um rendimento, coloca uma pureza, todo mundo sabe lidar. Aí coloca PV igual a NRT, gente. Vai pro cacete também, né? Entendeu? Pra caixa. Nossa. Ainda, ó. Vamos parar, senão eu começo a desabafar aqui. Aí é um desabafo, uma questão. Ó, vamos lá. Catalisador. Gente, o que é o catalisador? Catalisador não é energia. Catalisador o catalisador, ele não é nada mais e nada menos do que uma substância química. Então, por exemplo, luz solar não é catalisador. Corrente elétrica não é catalisador. Tá bom? Não é catalisador. O que é catalisador? Fungo não é catalisador. Bactéria não é catalisador. Catalisador é substância química. Tá bom? Então você tem que pegar. Presta atenção nisso. Por quê? Porque os caras são safados nisso. Entendeu? Safado nisso. Tá? Outra coisa. Vamos comentar outros sobre o catalisador. Qual que é a função dele? Acelerar uma reação. Pronto, é isso. Como que ele faz isso? Diminui a energia de ativação. Pronto, é isso que ele faz. Agora,
os detalhezinhos do catalisador, que aí é o que pega. Porque a Unemat, ela gosta disso. Ela gosta do detalhezinho, daquele negocinho aqui, ó, daquela minúcia, daquele detalhe. Como que eu identifico um catalisador? Ó, o Enem, ele gosta de fazer isso. O Enem, ele coloca uma puta de uma reação, assim, um trem cabuloso. Aí ele fala assim, o que que é aquele trenzinho ali? Aí ele pergunta, o que que é? Aí a resposta é, catalisador. Como é que você sabe que um trem é catalisador? Porque o catalisador, ele não é consumido na reação. Como que você sabe que ele não é consumido? No início e no fim, ele é a mesma coisa. A mesma coisa. Porque lembra que reação química, o que interessa é o início e o fim. O que acontece no meio, o que interessa é o início e o fim. Se no início é uma coisa e lá no fim é a mesma coisa, então a gente fala que aquela substância não participou da reação de fato. Porque só participa da reação aquilo que é transformado, aquilo que muda, aquilo que se transforma. Se não se transformou, não é reagente. Então presta atenção. Se o catalisador, se o catalisador ele não é consumido na reação, então o catalisador não é reagente. Uai, gente, a pessoa... Cara, muito idosa, né? Muito jeito idosa. Tipo, ela não é assim, ela tá zoando. Mas assim, cara, não é muita gente idosa assim, desse jeito. Cara, você chegou muito skin idosa. Você não é idosa, mas você chegou muito skin idosa. Muito, porque idoso... Ó, eu sou de igreja, né, gente? E na igreja tem o irmão Baganha. O irmão Baganha, ele grava os cultos assim, ó. Aí ele faz assim. E já reparou que o idoso... Muito rápido, né? Mas dá pra... Dá pra... Aí depois a gente vê, mas eu acho que dá pra ajustar uma velocidade. Dá pra ajustar. Depois a gente mexe no CapCut. Não deleta não, a gente Não, consegue... não vou deletar, vou fazer outro. Não, mas a gente consegue ajustar. Não, aí o idoso, ele é assim, né? Ele tá assim, ele usa o óculos assim, aí ele tá assim. E aí ele não consegue usar a mesma mão pra segurar e mexer. Aí ele faz assim, ó. Aí ele tá aqui, ó. Aí assim. Meu pai é assim. Aí ele fala assim, Vitor, como é que faz aquele trem lá? Aí eu falo, pai, me dá aqui. Não, aí ele, me ensina que eu quero. É assim também? Você? Não, me ensina. Eu falo, pai, não. Aí eu falo, pai, o senhor não tem, o senhor tá sua cabeça ocupada com outras coisas, entendeu? Deus me livre, tá repreendido. Eu sou uma pessoa muito séria, eu tô resolvendo. Eu sou. Deus me livre, você vai me difamar. Fica dando aí, Fica dando? Também não faço isso. Fica dando aula. Também não faço essas tramóias. Né? Então, deixa eu tô pensando uma quenga com esse peito tudo aberto aqui, ó. Aqui, ó. Então vamos lá, pessoal. Então, como eu estava comentando aqui, a questão do catalisador e tal, né? Então, ó, vamos lá. Ó, um catalisador aumenta a velocidade. Ó, interessante aqui, ó. Interessante, ó. Como é que faz? Tem? É para ser espontâneo? Como é que procede assim? Né? É para ser espontâneo. Eu não consigo não. Não vai não? Dá um oi para eles, você nem falou oi para eles. Por que o Gustavo com o João, eles não vieram ver você? Eles odeiam você? Gente, não pare de odiar ela. Entendi. Eles querem o seu mal. Entendi. Não façam isso com ela, gente. É curso do quê? É o trem de Unemat, é? Ah, tá. Vamos sim. Vamos sim. É? Caramba, hein? Academia Brasileira de Letras. Hã? Ó,
Outra coisa, ó. Olha a sacada dessa questão, ó. Catalisador, ele altera o rendimento de uma reação? Não. Ele não faz a reação produzir mais, produzir menos. O que ele faz? Ele faz a reação andar mais rápido, mas ele não vai fazer você produzir mais. Então, a minúcia dessa questão é isso, ó. Não aumenta rendimento. Isso daqui não é verdade. Ó, um catalisador aumenta o rendimento de uma reação? Não aumenta. Um catalisador aumenta a velocidade de uma reação, uma vez que aumenta a energia de ativação? Não, porque se a energia de ativação for muito alta, a reação fica demorada demais. Quanto mais energia você precisa, mais demorado é. Um catalisador aumenta o rendimento? Não. Um catalisador aumenta a velocidade de uma reação, uma vez que diminui a energia de ativação da reação, por meio da alteração do mecanismo reacional, fornecendo dessa forma um caminho alternativo. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá? Ó, por isso que eu particularmente, eu acho a prova da Unimat, eu não acho uma prova difícil. Porque, se você estudou os tópicos e você consegue manter a calma durante a prova, você consegue fazer. Por exemplo, você passou por todos esses conteúdos. Quando você estudou cinética, você passou por essas definições. Então, fazendo com calma, você consegue lembrar desse tipo de coisa. Entendeu? Você consegue lembrar. Agora, ó, essa questão aqui é uma questão de eletroquímica. Perfeito, ó. Vamos observar o esquema, tá bom? O esquema está mostrando que o fluxo de elétrons está indo daqui para cá, tá bom? Por que é interessante a gente observar o fluxo de elétrons? Porque se os elétrons estão saindo daqui e indo para cá, automaticamente eu já sei qual lado que é o cátodo e qual lado que é o ânodo. Por exemplo, se esse lado aqui, os elétrons estão saindo daqui, então esse lado aqui está acontecendo o quê? A oxidação ou a redução? A oxidação. Então, ó. Aqui, ó. Então aqui é a oxidação. O lado que recebe os elétrons, redução. Ó, uma sacada para você que não lembra disso, ó. Eu gosto disso, ó. Quem oxida dá elétrons e quem reduz recebe elétrons. Ó, quem oxida dá elétrons, ou seja, dá elétrons. Vixe, alguém falou alguma coisa. Oi? Professor, bota o vídeo. Peraí, querido. Eu não entendi o que você falou. Usa o microfone. Oi? O aluno usar o microfone. Ah, ele quer usar o microfone? Opa, e aí, professor, dá para ouvir? Dá. Pô, perdão interromper aí, só fala para você botar o mais ali, ó, no CR3 da reação global, que a Unemate fez favor de esquecer. Peraí. Aqui. Tá. Agora eu entendi. Pois é. Beleza. Valeu, Obrigado, valeu. querido. Valeu, hein? Valeu. O Unimat fez um favor. Você vê quando a pessoa fala da prova do Unimat, ele fala que esse tão ácido, assim, o infeliz esqueceu. Beleza, tá. Então, ó, lembra, quem oxida dá elétrons, quem reduz recebe os elétrons. Tá. Beleza. Tá. Automaticamente, se eu sei quem oxida e quem reduz, eu sei quem que é cátodo e quem que é ânodo. Esse cara aqui é o ânodo, esse cara aqui é o cátodo. Perfeito. Mas olha a sacada. A primeira coisa que a gente tem que fazer, que é o mais fácil, é calcular DDP. A DDP é o mais fácil daqui. E lembra que DDP de pilha é bobinho. Pega o potencial maior e subtrai do potencial menor. É isso. Pronto. Então, DDP vai ser o quê? Potencial maior. Cadê? 0,8. Menos o potencial menor, que é o 0,41. Automaticamente a gente sabe que isso daqui vai dar 0,39 volts. Pronto. Então eu já sei que a resposta é A ou é B, tá bom? Beleza? Agora, calcule a diferença de potencial da pilha. A solução B trata-se de uma solução de íons prata. Não tem
A solução B ou a solução A? Tá, perfeito. Tá. Basicamente aqui é para a gente determinar quem que está oxidando e quem está reduzindo. Beleza. Essa solução A é a solução do eletrodo da oxidação. E essa daqui, essa solução B, é a solução do eletrodo da redução. Aí eu pergunto para você, presta atenção. Como que a gente sabe quem oxida e quem reduz? Pelo potencial, não é? Pelo potencial. Só vamos lembrar disso daqui, então. Ó. Quem tem o potencial padrão maior, faz o quê? Reduz, sempre. Quem tem o potencial de redução maior, reduz. O que é isso? Ó? E outra coisa. Ah, professor, eu tenho que decorar. Não tem que decorar. Olha prestando na palavra que você está usando. O que esse E0 é? Ele é o potencial de redução. O que significa potencial de redução? É a mesma coisa, ó, eu falei para você e falar, ó, o Leonardo, ele tem potencial para ser um grande jogador de vôlei. Mas ele é um grande jogador de vôlei? Não, mas ele tem o quê? Potencial. Você ter potencial quer dizer que você tem o quê? Você tem uma capacidade, você tem uma predisposição, entendeu? Então, potencial de redução é uma medida do quê? Da capacidade de reduzir. Então, quanto maior o potencial de redução, maior a capacidade de reduzir. Quem for mais capaz de reduzir, vai reduzir. E quem for menos capaz de reduzir, vai oxidar. Perfeito. Então, tá vendo? Você não tem que decorar. É só você ler a palavra. Pensa no que você está falando. Entendeu? Então, quem tem o potencial menor, oxida. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Como ele focou na prata, ele quer saber na prata se a prata está no A ou no B. A prata, ela tem um potencial maior ou menor? Maior, não é verdade? Ela não tem o maior potencial? Se ela tem o maior potencial, ela vai reduzir. Se a prata é quem está reduzindo, a prata ela vai estar onde? No ânodo ou no cátodo? Vai estar no cátodo, não vai? Porque ela vai estar reduzindo. Perfeito. Agora, se ela vai estar no cátodo porque ela vai estar reduzindo, então ela está na solução B. Pronto. Então a resposta é A. Pode falar, amigo. Não vai precisar. Nesse caso, não. Não vai precisar. Por quê? Porque nós estamos analisando aqui os potenciais deles. Peraí. Só um momentinho. Ai, gente, peraí. Ele deu pra gente... ele não deu os... Ai, gente, que bosta. Tá bom. Não, me desculpa, eu não observei isso, não prestei atenção nisso. Eu não prestei atenção. Beleza. Realmente, querida, realmente, quando você muda, quando você inverte a equação, o potencial ele muda e você inverte o sinal, tá bom? Realmente. Nesse caso, como você não tem os dois potenciais do mesmo tipo, né? Porque essa formulazinha aqui, ela só serve quando você tem os mesmos potenciais. São os dois potenciais de redução ou os dois potenciais de oxidação. Nesse caso, a gente teria que somar. Então, me perdoe, gente. Eu nem observei. Me perdoe mesmo. Fiquei até com vergonha, errei. Aqui, peraí. Só um momentinho aqui. Peraí. Nem prestei atenção. Aqui, ó. Então, nesse caso, a gente vai ter que somar. Tá bom? Não, e outra coisa. Mas, ó, tem uma coisa que a gente falar também, ó. Olha como é que isso daqui tá errado, ó. Porque essa questão, ó, ela tem um erro que, assim, pro vestibular não podia acontecer. Porque isso daqui é uma questão feita por gente, em tese, que sabe, né? Porque isso... Não podia. Porque, ó, você tá vendo que esse zerinho aqui em cima? Esse zerinho tá falando assim, potencial padrão. O zero significa que o potencial é padrão. E todo potencial padrão, ele é de redução. Então não existe potencial padrão de oxidação. Isso daqui está errado. Essa linguagem que ele usou está errada. Claro que isso daqui não é passível de anular a questão. Não dá para a gente anular a questão assim. Mas que a linguagem que ele está usando está errada. Tanto que eu bati o olho aqui e falei, não, mas é padrão, então, tá. Mas, vocês me perdoem. Eu fico com vergonha quando eu erro. Porque a gente que é preto, a gente não pode errar, não.
Ele pesa o clima, né, porra? Mas eu tô falando... vocês estão rindo, mas é verdade, tá? É verdade. Eu lembro, desde o ensino médio, eu sempre andei muito assim, arrumado, não ando desleixado. Aí uma professora uma vez perguntou, mas por que você sempre tá arrumado? Eu falei, professor, porque eu sou preto, velho. Por exemplo, sabe quantas vezes que eu fui enquadrado pela polícia? Nenhuma vez. Sabe quantas vezes meu irmão foi enquadrado pela polícia? 7 vezes. Porque ele gosta de andar com as calças para baixo, mostrando cueca, entendeu? Vitor, mas tem problema assim? Não tem problema, você pode andar do jeito que você quiser. Só que eu não gosto de ser parado pela polícia. Eu gosto de viver minha vida normal, me deixa em paz, entendeu? Entendeu? Obrigado, querido. Todo, bonitinho. Professor, mas é o racismo estrutural. Não, gente, fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Eu não vou. Só de eu poder sentar em qualquer lugar no ônibus, graças a Martin Luther King e a moça lá, qual que é o nome da moça? Tem uma moça famosa, Rosa Parks. Sou grato a eles, pronto, posso sentar em qualquer lugar, posso ter o meu carro, não moro numa senzala, moro num apartamento, já sou grato, pronto. Agora, isso daí é verdade. Gente, mas é verdade. Eu tô falando sério. Um ser humaninho de chinelo Kenner, bermuda de tactel, você fica com medo. Por quê? Porque existe um preconceito. Existe mesmo, a gente tem. Eu mesmo. Se o cara vier e falar, Jesus, não deixa roubar. Não deixa roubar, Senhor. Foi tão difícil comprar. Não deixa me roubar, não. Entendeu? É assim, desculpa. É assim mesmo. Entendeu? É assim. Então, querido, o que eu vou recomendar para você? O conselho que eu tenho para você quando tem esse tipo de vagabundagem aqui, porque isso daqui é sem vergonha isso, tá bom? Sempre faz, porque tem vários jeitos da gente calcular a mesma coisa, mas o melhor jeito da gente calcular é utilizando esse daqui, DDP é o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. É o melhor jeito. Só que é o que você faz. Não seja tonto igual o prof, de confiar na questão. O que você vai fazer? Você vai verificar aqui, Ele te deu potencial de redução, tá certo? Ele te deu potencial de oxidação. Só que aqui não dá para usar esse potencial de oxidação dessa forma. O que você faz? Muda para potencial de redução. Como que você transforma ele no potencial de redução? Inverte o sinal. Então, trata isso como menos 0,41. Pronto. Então, lá na fórmula, agora você vai colocar como? DDP, potencial maior, 0,80, menos 0,41. Pronto. Tá bom? Aí agora, tá certo. Uma coisa, gente, que por exemplo, o Enem não faz isso. O Enem não tem costume de fazer. Ele sempre trata os potenciais como padrão de redução. Tá bom? Então, pessoal, a gente muda o nosso gabarito, tá bom? Beleza? Tá? Tá bom. Agora, Professor, Oi. só uma dúvida aqui, que assim, normalmente, o cátodo reduz e o ânodo ele oxida, né? Então, no Sim. ânodo tem a oxidação e dá uma corroída no metalzinho, né? Isso. E aí no cátodo, geralmente tem um sal dissolvido na água, aí o íon o cara que vai reduzir, ele tá ionizado na água, em forma de salina, né? E aí ele vai pro cátodo, ele recebe o elétron do outro cara, e ele compõe ali, ele faz uma bolotinha no outro filete lá, né? Isso, ele aumenta de tamanho. Então, assim, pô, nesse caso aí, o que tá acontecendo aí? Porque, pô, beleza, solução B traz íon de cromo. O cromo vai oxidar, né? Mas aí o íon cromo, que tá, sei lá, mais 2 no sal aí, ele vai perder mais um elétron, vai ficar mais 3 na mesma água? Não, vamos lá. Presta atenção. Eu não tô lendo porra nenhuma da questão, porra. Tem que ler direito. O que tá acontecendo? Percebe, a gente definiu o potencial agora certo, né? 1,21, perfeito.
O que que a questão, o que que a C e a D estão dizendo? Eles estão pedindo para a gente dizer aonde que está o cromo. Se ele já afirmou para a gente, que o cromo ele está oxidando, porque ele já disse para a gente isso, né, que o cromo é ele quem vai oxidar, então automaticamente eu sei que o cromo ele vai estar aqui, ó. Certo. Oi? Não entendi? O que ele está perguntando aqui? Não, ele quer ele perguntou porque na C aqui está falando na solução B trata-se da solução de íons cromo. Isso não é verdade, porque a solução B, que é desse frasco aqui, se trata do quê? Da prata, porque é o lado da redução, entendeu? É o lado da redução, tá? Beleza? Então a gente pode afirmar que a solução A, qual que é o seu nome, querido, para eu saber com quem eu estou falando? Eu sou o Paulo. Paulo, prazer, Paulo. Então, então a gente sabe que a solução A, que é esse lado aqui da pilha, tá bom? É ele que se trata da solução de íons cromo, tá bom? Não, beleza, mas ele tá Cr+2 dissolvido na água e ele vira Cr+3 dissolvido na água? Isso, ou seja, porque o Cr+2, que está dissolvido, ele cede mais um elétron e vira Cr3+. Continua dissolvido. Ou seja, o que dá a entender, o que dá para a gente entender, que esse eletrodo, ó Paulo, esse eletrodo, já que você está perguntando isso, esse eletrodo da oxidação, ele não é um eletrodo convencional. Não vai acontecer aquilo que você está acostumado de ver ele corroendo. Uhum. Esse eletrodo que está aí é um eletrodo inerte. Tipo Por quê? grafite. Porque ele não vai corroer a barrinha. Toda a reação vai acontecer dentro da solução. A barrinha só serve o quê? Para conduzir os elétrons, mas ela não vai ser corroída. Toda a oxidação vai acontecer dentro da solução. Entendi, valeu. Tá bom? Beleza? Não. Ó, tá tudo igual. Você fala barrinha? Tá tudo igual. Tá tudo igual. Ó. Muito bom, gente. Muito bom. Ó, se você for tendo dúvida, pode interromper. Vamos conversando. A aula fica boa quando a gente interrompe e conversa mesmo. Tem que tirar dúvida mesmo, tá? O número de oxidação, NOx, pode ser definido como o número que mede a carga real ou a carga aparente de uma espécie química, sendo que o mesmo elemento químico pode assumir valores distintos de NOx, dependendo da substância que esteja presente. Nesse sentido, não, vai ter. Por quê? Vai ter. Porque embora não esteja correndo de um lado, Léo, do outro lado tá. Então vai haver a polarização daqui, ó. Porque daqui o que vai acontecer? A prata que está dissolvida, ela não vai virar prata zero? Não vai virar? Essa prata que está dissolvida, ela veio de um sal. Vamos supor, cloreto de prata. Então a prata vai virar zero e vai sobrar só cloreto aqui, não vai? Vai sobrar muito negativo. Então você tem que ter a ponte salina mesmo assim para jogar íon positivo aqui para diminuir a negatividade. Então mesmo que a polarização não aconteça dos dois lados, mas a ponte salina é necessária. Isso, vai ter que ter. Vai ter que ter. Tá bom? Vai ter que ter sim. Então, basicamente, o que ele está pedindo para a gente nessa questão? Ó, ele nos dá algumas substâncias aqui, ele nos dá o íon nitrato, o nitrogênio, e ele pede para a gente a variação do NOx do nitrogênio. Então, ó, tá. Então, para cá, nesse caso, a gente vai aplicar o quê? Aquela regrinha que diz o quê? A soma dos NOx de uma molécula tem que ser igual à carga da molécula. Então, o NOx do N mais o NOx do O tem que dar a carga da molécula. Qual que é o NOx do N? Não faço ideia. Qual que é o NOx do O? O NOx do O é -2. Só que você tem 3 oxigênios, então você faz -2 vezes 3, que vai dar -6. E tudo isso daqui tem que dar a carga da molécula. Qual que é a carga da molécula? -1. Então, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Se a sua molécula não tivesse carga, qual que seria a soma? Então, a soma teria que dar 0. Tá bom? Beleza? Então, aqui, ó. Beleza?
Passa então para o outro lado. Vai ficar mais 6 menos 1, mais 5. Pronto. Tá bom. Tá aqui a resposta. Bom? E outra, substância simples, ou seja, substância que tem todos os átomos iguais, o NOx sempre vai ser 0. Bom? Beleza? Essencial que a gente consiga ver isso. Por quê? Porque você viu que ele cobrou o NOx agora na determinação do NOx. Mas na prova de domingo, ele pode cobrar isso, mas pedindo para você pensar quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor, entendeu? Ver o NOx dentro de uma reação, entendeu? Então vale muito a pena dar uma revisadinha, entendeu? Vale muito a pena dar uma revisadinha nesses tópicos conceituais, tá bom? Ô, cara, aí você falou bonito. Aí você falou bonito. O agente oxidante é aquele que causa oxidação, não é que oxida. Quem que causa oxidação? Quem reduz. Entendeu? O agente redutor não é quem reduz. O agente redutor é quem causa a redução. Quem que causa a redução? Quem oxida. Tá bom? Tá? Lembrando que, às vezes, a questão não precisa falar agente oxidante. Ela pode falar só oxidante. Ela não precisa falar agente redutor. Ela só fala redutor. Tá? Pô, já é 8h17, caramba. Passou rápido. Tá. Agora aqui, ó. O etanol utilizado como combustível em carros flex é produzido pelo processo de fermentação do caldo de cana-garapa, onde leveduras transformam a sacarose em álcool segundo a reação simplificada. A fermentação da sacarose trata-se de um processo Ah, tá. Eu não captei a ideia do porquê que ele deu. Mas é só isso mesmo? Mas, porra, por que ele me deu 2 reações? Ô, pior que é verdade. Ô, questãozinha vagabunda, hein? Muito simples. Então é só marcar isso daqui. A gente diz com... Hã? Cara, é porque... É que a gente, né, nós seres superiores, a gente está acostumado, né, a pensar, né? Mas tá bom ser isso daí. Ah, tá, é isso. Eu até pensei assim, eu falando, uma explicação. Gente, ó, então, ó, bateu o olho aqui, ó, ΔH negativo, ó. Vou te dar uma dica, ó. ΔH igual, olha o sinal, tá bom? ΔH igual, só olhar o sinal. Sinal negativo, exotérmico, porque tá perdendo energia, liberando energia para a vizinhança. ΔH positivo, está absorvendo energia, endo, tá bom? Eu sei que sempre é muito difícil. Por exemplo, aí o trem vai esquentar. Por que ele não está absorvendo energia? Teoricamente, ele está quente. Tá. Tá. Eu estou entendendo o que você está falando. Eu estou entendendo essa confusão. A ideia, mano, é o seguinte. É que você tem que pensar de onde que você está olhando. De onde você está olhando. Porque, por exemplo, ó, quando você fala esquentar, mas quem é que está esquentando? Quem que você está pensando? Quem que você está olhando? Você é a reação ou você é a vizinhança? Porque são coisas diferentes. Quando eu falo que exotérmico, quer dizer que a reação está liberando energia. Então, o que está esquentando? Não é a reação que está esquentando. Quem está esquentando é o externo. Ela está liberando energia. Quem está para fora está recebendo essa energia liberada. Quem está fora tem que esquentar. Mas dentro da reação, o que está acontecendo? Ela está perdendo energia. Ela está diminuindo energia. E essa energia está indo para fora. Então, por exemplo, porque a ideia é a seguinte, por exemplo, quando você ebulição, líquido para gasoso, é um processo endotérmico ou exotérmico? Endotérmico. Mas está esquentando, professor, então não é exo? Calma. Para você fazer um líquido virar gás, você tem que aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura? Aumentar a temperatura. Então quer dizer que, ó, o líquido está aqui. Você vai querer fazer ele virar gás. Então você tem que colocar energia nele ou tirar a energia dele? Colocar. Então agora pensa nele.
ele está absorvendo essa energia ou está perdendo energia? Indo. Então é isso. Então, porque você pensar em termoquímica de reação química e termoquímica de processo físico são coisas diferentes. São coisas diferentes. Você falar, tipo, um processo físico endotérmico é diferente de um processo químico endotérmico. São coisas diferentes. Ele é endotérmico. Aí você tira a energia, quando você esquenta algo, você muda a química dele. Então, resta... Bom que fez sentido. Fez sentido aí. Bom, e é confusinho mesmo, dá trabalho. Tem que prestar atenção nesses detalhezinhos mesmo, que é chato. Tá? Eu acho que dá pra gente... Não, dá pra gente resolver mais umas 2 aí. Umas 3, vai. Alguém bateu o olho aí em alguma questão dessa lista, quer que eu resolva? Porque talvez não vai dar pra gente resolver todas. Mas você bateu o olho aí, viu alguma que você quer que eu resolva? Ou eu posso seguir? Pode seguir? Então, determinou-se experimentalmente as concentrações de íons H+, e íons OH- na água pura, no vinagre, em uma solução de limpeza com amônia, todos a 25 graus Celsius, obtendo-se os seguintes dados. Tá? E aí ele fala o seguinte, assinar a alternativa correta. Tá. O pH da água é igual ao seu pOH e o meio é ácido. Não tem sentido isso não, né? O pH da água é igual ao seu pOH? Sim, da água pura sim. Mas o meio é ácido? Não. Se o pH e o pOH é igual, então o meio é neutro, né? Não tem sentido não. Tá. No vinagre, a quantidade de íons H+, é menor do que os íons OH- e o meio é ácido. Pessoal, não tem sentido. Se o meio é ácido, então os íons H+ estão maiores, né? Tem mais H+ do que OH-. Não tem sentido também. Na solução de limpeza com amônia, o pH é igual ao menos log de H+, que equivale ao valor 2. Não, Chulene, é verdade não. Se a concentração de H+ é igual a menos 12, 10 a menos 12, então pH é igual a menos log de 1 vezes 10 a menos 12. Pessoal, guarda isso para você. O resultado disso daqui sempre vai ser quem? O expoente, 12. Pronto. Esse resultado, então, está errado também. Tanto a água pura quanto a solução de limpeza com amônia possuem meio básico. Não. Embora a água pura tenha, a solução de amônia tenha meio básico, a solução de água pura não, ela é neutra. O vinagre constitui um meio ácido. E o seu pH é 3. Isso é verdade, pronto. Certinho. Tá. Por que não é B? No vinagre, a quantidade de íons H+ é menor que a de íons OH-. Isso é mentira. Isso é mentira, porque 1 vezes 10 a menos 3 é maior que 1 vezes 10 a menos 11. Porque 10 a menos 3 é 0,001. Na 10 menos 11 é 0,000000001. Tá? Por causa disso. A colocação, ele falar com meio ácido, tá certo, mas a outra colocação tá errada. Essa daqui, questão de NOx de novo. Ele deu pra gente ali umas substâncias ali, e ele pediu pra gente calcular o número de oxidação do nitrogênio, do fósforo e do potássio. Tá. Gente, a Unemate dá tabela, não dá? Tem tabela na prova? Tem, né? Então tá de boa. Essa questão aqui, ela só seria difícil se não desse tabela. Entendeu? Se não desse tabela, aí a gente teria que usar uns outros recursos. Mas como dá tabela, aí fica fácil. O que você precisa fazer? Você precisa dar tabela ou não? Sim ou não? Se não der, aí eu mostro como que resolve sem tabela. Vou mostrar como é que resolve sem tabela isso daqui? Vamos lá. Alguém se lembra de que família que o Na é? Família 1, né? Família 1 significa que ele tem NOx mais 1, tá bom? Beleza? Então, como só tem um Na aqui, mais 1. O N você quer descobrir. Como só tem um N aqui, desce o X aqui também, X. O O é menos 2.
vezes 3, porque tem 3 oxigênios, menos 6. E tudo isso daqui é igual a 0. X ele vai ser quanto? Mais 5. Pronto. Bom. Ah, peraí. Não. É NaNO2, eu fiz para NaNO3, desculpa. Não da tabela? Então não faz. A gente tem que pensar então do jeito como se não tivesse tabela. Perfeito, ó. Aqui então, menos 4. Isso, agora vai ficar bonito. Isso, menos mais 3. Tá, perfeito. Outra coisa, né? Dava pra gente fazer analisando os resultados, né? Ó, por exemplo, ó, menos 2 se repete 2 vezes, mas mais 3 se repete 3. Então, acabou, matei aqui, ó. Agora, analisa aqui, ó. Qual que se repete mais? Menos 5 ou mais 5? Então, tirei essa daqui. A gente só desempata com esse daqui. Então, vocês fazem direto. Isso daí não é preguiça. Isso daí, ó, é expertise, tá bom? Ah, mas eu gosto de fazer. Não, você gosta de passar. É isso que você gosta. Tá bom? Você gosta de passar. Tá bom? E para quem ficou até o final vai ter um plus. Você vai receber uma oração. Entendeu? Você vai receber uma oração. E o Senhor Jesus vai iluminar você naquela hora. Eu creio. Eu juro para vocês, eu fico ansioso junto com os alunos, gente. Junto com os alunos. Enem, eu fico assim, igualzinho vocês. Deus, ajuda os alunos, Senhor. Aqui, menos 2, vezes 3, menos 6, dá 0. Já vai? Tamo junto. Ele pediu do potássio, eu calculando o N, nem precisava. O potássio é mais 1, ó. Potássio é mais 1. Olha que sacada interessante. Olha que sacada interessante. Professor, mas você já colocou o potássio aqui. Se você não soubesse, e você soubesse que ou ficava entre menos 1 e mais 1, como que você resolveria isso? Gente, o que nós aprendemos? Que numa fórmula química, o primeiro elemento sempre representa a parte positiva. E o restante sempre representa a parte negativa. Então, se ele perguntou do potássio, automaticamente você saberia que não poderia ser negativo, porque ele é o primeiro elemento da fórmula. Então, a resposta seria essa. Tá bom? Beleza? Pessoal, olha, foi muito produtivo. Eu, pelo menos, me ri bastante e deu para resolver 9 questões. 9 é quase 10, então eu vou falar que resolveu 10. Tá bom? Dá para fazer essa rapidinho e a gente resolveu 10, de verdade, ó. Então, rapidão. Assinale a alternativa que apresenta de forma correta as quantidades de prótons, nêutrons e elétrons. Sem BO, sem neura. A quantidade de prótons, 56, ó. Aqui, ó, 56. Então a gente já elimina essa. Perfeito. Agora, a quantidade de nêutrons. Pega um númerozão e subtrai do númerozinho. 138 menos 56, quanto que vai dar? 82. Então, já exclui esse daqui, sobrou esse daqui. Tá bom? Professor, mas se precisasse ver os elétrons, acabou. Você sabe que para um átomo neutro, um átomo que não tem carga, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Positivo é igual a negativo. Só que como esse cara é positivo, significa que ele perdeu 2 elétrons. Então ele tinha 56, mas ele perdeu 2. Então ele tem 54. Beleza? Bom, pessoal, muito obrigado. Eu acho que a Su quer tirar uma foto. Só vamos segurar um pouquinho para ela tirar a foto dela. Senão ela brinca comigo depois. Su, vamos tirar uma foto? Chama ela para mim. Beleza? Pessoal, eu espero muito não ver vocês ano que vem, tá bom? Mas caso seja, tá? Eu espero muito, mas caso a gente se veja, estou à disposição, tá bom? Beleza? E tamo junto.